A Bíblia é uma coleção de livros com diversos gêneros literários. Nós temos livros históricos que têm o objetivo de contar certos acontecimentos. Temos as cartas que têm o objetivo de transmitir notícias, passar algum tipo de orientação. E qual seria a função, dos livros considerados livros poéticos, como o livro dos Salmos? Então, se você quer saber mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo que a gente vai chegar lá. Então, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre o livro dos Salmos, que é aí o maior livro da Bíblia, e conhecer um pouco mais sobre ele, né? Mas antes disso, eu quero deixar destacado que o livro dos Salmos, ele está na categoria, dos livros poéticos e de sabedoria, junto com outros livros, que são os livros de Jó, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Lamentações e Lamentações. Lamentações rola uma discussão, porque atribui-se a autoria desse livro a Jeremias, às vezes ele é contado como junto com os livros proféticos, né? Mas o conteúdo dele ele é bem poético, bem elaborado para falar para lamentar sobre a tragédia que aconteceu em Jerusalém, né? E o livro dos Salmos, por estar nessa categoria de poesia e sabedoria, ele traz bastante, assim, além da poesia, traz bastante metáfora, simbolismo, livros poéticos no geral. E para a gente começar falando um pouco desse assunto, hoje a gente vai entrar, assim, num contexto histórico, de Salmos, entender um pouco mais sobre esse livro. Porque, às vezes, se a gente ler só o livro de Salmos, a gente vai ter uma compreensão, sim, mas é importante a gente ter conhecido toda a história, principalmente os livros históricos. Atualmente, eu estou fazendo um plano de leitura bíblica que é em ordem cronológica, e ele vai mesclando os salmos dentro das leituras de Samuel, de Reis, de Crônicas. Então eu vou conhecendo o contexto da vida de Davi, da vida de Salomão, e dentro desse contexto vai aparecendo os salmos que eles escreveram. Então, quando a gente conhece a história, faz muito mais sentido. E para ajudar vocês nesse sentido, de conhecer um pouco mais sobre o livro, a gente vai entrar e entender um pouco da cultura, como que esse livro foi escrito, por quem que esse livro foi escrito e por aí vai, tá? Então, assim, a palavra salmo, ela vem do grego, e do grego ela tá escrito com um P na frente, psalmos, e quer dizer um cântico ou um hino para ser cantado ou acompanhado também com algum instrumento de corda, como por exemplo a harpa, que era comum naquela época, em que foi escrito. No hebraico, o nome desse livro é Terrilim. Não vou saber se é assim que pronuncia, mas é mais ou menos assim. E significa louvores. Então, o livro dos Salmos é um hino de louvores, como se fosse um hinário, do povo de Israel. Como eu falei antes, o livro de Salmos ele é o livro mais longo da Bíblia. Ele é classificado como um livro poético. E de acordo com um comentário de Salmos que foi escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, o Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Todo mundo, mesmo pessoas que não seguem nenhuma religião, conhecem algum salmo pelo menos. Talvez não conheçam todos, mas sempre conhece algum, e todo mundo já viu em algum estabelecimento algum quadrinho do Salmo 23, algum quadrinho do Salmo 91. Então é o livro mais conhecido da Bíblia. E o livro dos Salmos ele foi escrito por vários autores, durante aí um período aproximadamente de 1000 anos. Então é estimado que o livro dos Salmos ele começou, o primeiro salmo assim, datado, que a gente tem assim uma noção de uma época de quando foi escrito, é o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. E o último, assim, a última época, que se tem registro é o período depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel, depois que saiu do Egito, entrou na Terra Prometida, depois a Babilônia tomou e eles foram cativos para lá, e quando eles saíram do cativeiro, há registro de salmos escritos, nessa fase pós-cativeiro. Então esse período de Moisés até o período do fim do cativeiro foram mais ou menos aí 1000 anos. Tem alguns salmos que a gente ainda não sabe o autor.
Então a gente não sabe se foi escrito antes ou depois antes, né, do tempo de Moisés, mas acredita-se que nenhum dos salmos que estão registrados na Bíblia, nenhum foi depois do exílio, porque alguns estudiosos acreditam que o compilado do livro dos Salmos foi formado depois do cativeiro. Então, conforme formou o livro, não entrou mais salmo, né? Então é um livro de canções e orações do povo de Deus, né? Atanásio, que é considerado aí um pai da igreja, ele fez um comentário, né? Ele falou que assim, a maioria das escrituras fala a nós, mas os salmos, porém, falam por nós. Então a gente entende que assim, os salmos é o ser humano falando com Deus, né? Se abrindo com Deus. Geralmente a Bíblia nos ensina, fala conosco, nos exorta, nos orienta, mas nos salmos é como se fosse o ser humano falando com Deus. A gente pode orar através dos salmos, né? E como eu falei, o livro dos Salmos tem vários autores, né? E o mais famoso deles é o rei Davi, né? Davi escreveu aí cerca de 73 salmos, e desses salmos que ele escreveu vários tipos de salmos. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de salmos daqui a pouco, né? Mais louvor, lamento, penitência, entre outras coisas. Então ele escreveu bastante salmos. Tem a Asaf, né? Asaf, ele foi nomeado por Davi para trabalhar no templo, né? Na área do canto. Asaf, ele é citado no livro de 1 Crônicas 15 e 17. Isso mesmo. E ele também escreveu assim vários tipos de salmo. Na autoria dele tem 12 salmos escritos, que é os 50 e do 73 ao 83. Outro autor citado, na verdade são autores, né? São os filhos de Coré, que aparece também em 1 Crônicas, capítulo 26, que são, assim, na Bíblia fala, né, em 1 Crônicas 26, que era um grupo de porteiros. Mas não se tem mais detalhes assim sobre esses filhos de Coré na Bíblia, mas no livro dos Salmos tem 9 salmos atribuídos a eles. Tem Moisés, que é o autor do Salmo 90, e Salomão, autor dos Salmos 72 e 127. Tem Emã, autor do Salmo 88, e Etam, autor do Salmo 89. Esses dois últimos, não se fala assim, não tem registro deles na Bíblia, quem são, né? Por que os salmos deles entraram na Bíblia, enfim. E aproximadamente 50 salmos na Bíblia não tem autor. E academicamente eles são chamados de salmos órfãos, porque o autor não é identificado. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes, né? Se você olhar lá na sua Bíblia, tá escrito assim, livro 1, logo no início, no capítulo 1, vou ver se eu acho aqui pra você na minha Bíblia. Parece aqui, ó, primeiro livro. E ele tem são 5 divisões, né? São 5 livros e é uma imitação do Pentateuco. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Em imitação é dividido em 5 livros em imitação ao Pentateuco, né? Então nós temos o livro 1, que vai do Salmo 1 até o 41, o livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3, que vai do 73 ao 89, e o livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, e o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. E o encerramento de cada um desses livros, se vocês forem olhar lá nos últimos versículos, né, de cada livro, eles terminam com algum tipo de doxologia. Doxologia é uma atribuição de louvor ao Senhor, né, que é para fazer a conclusão daquele livro. Com exceção do Salmo 150, que é o salmo inteiro, né, uma atribuição de louvor a Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês os últimos versículos de cada livro. O primeiro livro, que se encerra, né, no Salmo 41, termina da seguinte forma. Minha Bíblia está na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém.
O segundo livro, que termina no Salmo 72, termina com: Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza maravilhas. Louvado seja o seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. O terceiro livro, que termina no Salmo 89, termina com: Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O quarto livro termina no Salmo 106, conclui com as palavras: Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade em eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. E o último livro do Salmo, o último bloco, a última sessão, é o Salmo 150 inteiro, de atribuição de louvor, né? Então, tá aí uma curiosidade, né, do livro dos Salmos. Então, falando dos tipos de salmos, existem os salmos de hinos de louvor, como por exemplo o Salmo 8, o Salmo 136 e o próprio Salmo 150. Existem os salmos de penitência, que expressavam arrependimento e o pecado, como o famoso Salmo 151, se eu não me engano é o que Davi escreveu após o pecado com Batseba, né, após o adultério. Tem os salmos de sabedoria, que falam observações gerais sobre a vida, né, como por exemplo o Salmo 1, que é um salmo que eu gosto bastante, que falam pra gente, orientam a gente, né, a não se assentar na roda dos escarnecedores, a meditar na palavra do Senhor todo dia e noite. Existem os salmos reais ou de realeza, que se concentram no rei de Israel e o descrevem como um representante de Deus para governar a nação. Como o Salmo 2 também, que tem esse tom de realeza, o Salmo 45, 110. Tem os salmos messiânicos, que falam do Messias, né? E alguns deles são citados no Novo Testamento em referência a Cristo, como o próprio Salmo 2 de novo, Salmo 16, o 22, por exemplo. Existem os salmos imprecatórios, nos quais o salmista pede o julgamento de Deus sobre os inimigos dele, que estão perseguindo ele, né? E que podem ser, o salmista ele pode pedir esse julgamento tanto individual, como Davi o fez, mas também pode ser algo congregacional, né? O povo pedindo a justiça de Deus, como o Salmo 35, 69, o 137. Tem os salmos de lamento, que lamentam um determinado estado ou condição, né? Existem cerca de 40 salmos de lamento, é bastante, né? E os salmos de romagem ou de peregrinação, que é um grupo de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o 134, e que eles estão juntos como canções para peregrinos, né? Quer esteja na época, né, indo para Jerusalém, para esta adoração, ou saindo de lá. Eu só queria fazer um adendo. No caso dos salmos de lamentação, lamentação e murmuração são coisas diferentes, né? A lamentação é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. Quando você derrama o seu coração, você fala com sinceridade ao Senhor sobre o seu sofrimento. A vida humana, né, sendo cristão ou não, nós temos altos e baixos, nós temos sofrimentos, temos dificuldades, e não tem problema a gente falar sobre isso com o Senhor. A questão é quando isso vira murmuração. A murmuração é uma reclamação maldosa, talvez às vezes com algum tipo de condenação, de julgamento. Por exemplo, uma coisa é eu conversar com Deus, falar: olha Deus, olha para minha dificuldade, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Outra coisa é eu falar com Deus num tom de cobrança, como se assim: olha Deus, como o mundo é mau, fulano é mau e tá me prejudicando. Deus, eu não mereço isso, eu sou honesta, eu sou tua filha, eu sou tua serva. E não é uma questão de honestidade, de no mundo tereis aflições, né? E Deus não me deve nada. Ele já me deu a salvação, já nos deu Jesus, que foi muito. Ele não deve, não que a gente tem que viver também só uma vida de sofrimento, mas é o tom, como está o seu coração nesse momento de colocar para Deus uma dificuldade, né? Se é um tom de lamentação ou se é um tom de murmuração. É isso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, assim, pra gente já ir, né, pensando aí, já ir caminhando para o final da live, o objetivo do livro dos Salmos, né, a ênfase do livro, quando você lê todos os Salmos, é falar da confiança em Deus, do quanto podemos confiar no Senhor, né, podemos e devemos confiar no Senhor,
porque Ele é bom, mesmo que eu esteja passando dificuldade, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja vivendo momentos difíceis, Deus continua sendo bom. Não é a minha vida que determina quem Deus é, né? Então isso é importante lembrar. E o livro dos Salmos fala bastante isso, que mesmo na dificuldade, Deus continua sendo bom. O livro dos Salmos fala de lamentos, como a gente acabou conversando, né? Sobre a perversidade, pelas injustiças, então a gente passa por isso mesmo. Os salmos, tem alguns salmos, como eu falei, alguns salmos reais, né? Eles falam também de Deus como rei do universo, né? É importante para nos lembrar quem está no controle de tudo. Fala também, alguns salmos têm um tom histórico, né? Que fala do rei de Israel como representante de Deus. Fala também de Israel e dos israelitas enquanto um povo escolhido, né? Um povo da aliança de Deus. Fala também de Sião, né? E o templo, né? Em Jerusalém, o templo em Sião como um lugar especial da presença de Deus na terra, né? E trazendo para nós hoje, a gente pode pensar em como é bom estarmos na presença de Deus, da importância de irmos à igreja, de congregarmos, de buscarmos a Deus, de podermos buscar a Deus não só na igreja, não só no templo, mas também na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Então, de modo resumido, o livro dos Salmos, ele tem a intenção de nos ajudar a promover uma adoração a Deus, né? Sendo aí uma coleção de cânticos e hinos feitos para expressar os sentimentos naquela época do povo hebreu, né, em relação a Deus. Inclusive, em Lucas 24 e 44, Jesus fala para os caminhantes de Emaús que todas as escrituras falam a respeito dele, inclusive os salmos. Às vezes a gente não tem essa impressão dependendo da forma como a gente lê, mas Jesus cita os salmos, né, em Lucas 24 e 44, e fala, toda a escritura fala a respeito de mim, dos livros de Moisés, os profetas e os salmos, né? Então os salmos também são importantes. E os salmos, eles são citados cerca de 80 vezes aí no Novo Testamento, né? E teve um estudioso que ele listou cerca de 20 profecias nos salmos, 20 profecias messiânicas que se cumpriram no Novo Testamento. Então, é um livro bem importante. E algumas curiosidades para a gente finalizar aqui o nosso assunto de Salmos. Bom, Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 salmos. Alguns falariam capítulos, mas essa questão dos capítulos é que eles foram adicionados muitos anos depois que a Bíblia foi formada, né? Então, é o maior livro da Bíblia com 150 capítulos, 150 salmos. O livro de Salmos contém o maior capítulo, ou no caso o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119, com 176 versículos, né? E o Salmo 119, ele é dividido em 22 seções, que cada seção corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, né? O alfabeto hebraico, no caso, tem 22 letras. Ele é um acróstico, né? A primeira parte começa a frase com a letra, seria o A, né? A segunda com B e assim sucessivamente, né? Ele é um acróstico. Aqui em português, conforme traduz, ele perde essa essência, né? Mas é basicamente isso, um acróstico. O Salmo 14, ele é idêntico ao Salmo 53. O Salmo 117 é o menor capítulo, ou menor salmo, né? Com apenas 2 versículos, o menor salmo da Bíblia. O Salmo 118, versículo 8, marca o centro exato da Bíblia, né? O meio da Bíblia está no Salmo 118 e 8. E o termo Selá, que aparece em alguns salmos, né? Dependendo da tradução aparece Selá. Se você usa a tradução NVI ou alguma tradução mais contemporânea, aparece pausa já. Porque o Selá, essa palavra Selá quer dizer uma pausa. Como se fosse uma pausa na música, né? Uma vez que os salmos são cânticos, né? Então o Selá quer dizer uma pausa. A expressão aleluia, que significa louvai ao Senhor, aparece 28 vezes na Bíblia. E dessas 28 vezes, 24 estão nos salmos, né? E os salmos 22, 23 e 24, eles formam uma tríade que fazem menção a Cristo. No Salmo 22, ele é apresentado como Jesus, né? Apresentado como o Messias sofredor. No Salmo 23, ele é apresentado como pastor. E no Salmo 24, ele é apresentado como Rei da Glória, né? E só pra gente finalizar aí meio comicamente,
Gente, não existe o salmo da sorte, o salmo da prosperidade, tá? A gente vê até alguns crentes aí meio supersticiosos que mantém quadros do Salmo 91. Salmo 91 é bem assim para espantar mal olhado. E tem muita gente que tem quadrinho dos salmos e não sei o que, e essas coisas assim não é isso que livra a gente das coisas, né? É Jesus, é Deus que nos guarda. Então é bom ler os salmos, é bom conhecer os salmos, mas não é ter o salmo aberto, não é ter o quadrinho do salmo X que vai te trazer coisas boas energias, né? Por isso que a gente tem que compreender a Bíblia como um todo, compreender a Bíblia completa, né? Não só uma parte dela, ela toda é importante, né? E o Timóteo fala que toda a escritura é importante, né? Então isso vai de tudo, até Levíticos, que é um livro que eu ainda luto um pouco, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo dessa live foi ter falado mesmo uma introdução sobre o livro, entender quem foram os autores, o tempo de escrita do livro, porque na semana que vem a gente vai falar sobre o Salmo 23, né? Um salmo meio clichê, vamos dizer assim, que é o primeiro salmo que as crianças cristãs acabam decorando. É um salmo curto, não sei se é fácil de decorar, mas acho que na cultura cristã virou um salmo fácil de decorar, né? Mas ele é um salmo muito profundo, ele é um salmo que teve uma importância muito grande na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com o Salmo 23, e como eu sempre falo, o objetivo aqui não é passar o meu conhecimento, a minha infinita sabedoria, porque eu não tenho essa infinita sabedoria, obviamente. É mais compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo e aprender com vocês quando vocês me dão os feedbacks aqui nos comentários ou nas mensagens em privado. Então espero ter ajudado vocês de alguma forma e vamos continuando, continua aqui acompanhando o canal, que na semana que vem a gente vai conversar um pouco mais sobre o livro de Salmos, e a introdução é para facilitar também essa compreensão do que vem por aí nos próximos estudos bíblicos, tá bom? Fiquem com Deus. E a paz do Senhor a todos.